As partes mais arredondadas, ó, se necessário, você faça aqueles picotezinhos pro tecido acompanhar, fazendo a curva. Então, aqui, ó, eu já terminei, já embuti o segundo tecido, que é o corpo do gato, tá? Então, ele já tá tomando forma. Agora, eu vou fazer a aplicação do tecido de bolinha ou rosa, a cola pano, sempre lembrando, né, de não encostar ali nos vincos. Posicionou o tecido. Esse ele tá todo picotadinho, né, como eu mostrei pra vocês, pra poder fazer as curvinhas. E aí você vai encaixando. A espátula ajuda a encaixar bem lá no fundo. E se sobrar uma pontinha dessas, você, ó, vai dobrando, dobrando e empurrando pra dentro, tá? Uma variação interessante desse trabalho é você colocar em algumas partes manta acrílica. Por exemplo, se eu quisesse deixar esse coração em relevo, eu poderia colocar um pedacinho aqui de manta acrílica e na hora de fazer a dobrinha, ele ficaria com maior volume, vamos dizer assim, tá? Eu optei por fazer nesse quadrinho, que é um quadrinho em estilo country, eu não optei pela manta, mas fica muito interessante em peças infantis, de decoração de quarto de bebê, usar a manta também. Conforme você vai afundando, ó, o próprio isopor já vai dando, o isopor plume vai dando esse volume, né? Então já fica com esse aspecto. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui pro rabo do gato. Ó, aqui ele afundou demais e vai faltar. Se acontecer isso, você reposiciona. Vou trazer um pouquinho mais pra cá, para não faltar o tecido aqui nessa extremidade. Então, vocês podem ver que o trabalho a gente pode corrigir, não é uma coisa assim, fiz, feito, não tem jeito de arrumar, tá? E vou finalizar aqui até completar. Então, aqui eu continuei trabalhando da mesma forma, né? Vocês viram a explicação. Fiz o acabamento já aqui, o mesmo que eu já tinha mostrado para vocês nessa parte aqui do chão. E agora eu vou fazer o acabamento final, que é aqui nas laterais, tá? Esse trabalho vai ficar encaixadinho na moldura. Então, claro que ele não vai ficar aparente, vai ficar com um acabamento bom. Mas é importante você observar o seguinte, ó. Eu virei, eu vou fazer um corte aqui, sem encostar lá, tá? Primeiro nos 4 cantos, eu vou cortar aqui na bordinha, mas sem chegar lá. Aí eu vou passar a cola aqui na lateral, primeiro uma lateral, eu vou dobrar uma parte para dentro, como se a gente fosse fazer um pacote, tá? E essa pontinha para cá. Se necessário, a gente tira o excesso de tecido e tudo é feito com a cola, tá? Junto com a cola, eu vou fixar esse tecido pra cá, tá? Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Naturalmente, ela não vai ficar visível porque eu vou encaixar o quadrinho aqui na moldura, tá? Mas é interessante não deixar nenhuma sobrinha. Eu vou fixar o quadrinho aqui com cola pano também, tá? Então eu vou passar cola pano com pincel aqui no fundo da moldura, encaixar o patchwork. Se você quiser deixar secando com peso, melhor, né? Que aí ele vai afundar bem aqui na superfície, né, do trabalho. E agora eu vou pegar o material para fazer o arremate final, que eu vou decorar com botão e fita. Algumas fitinhas, botões, linhas que eu vou colocar aqui. Então, primeiro, eu já recortei, ó, uma fita bem fininha. Eu vou fazer como se fosse um lacinho aqui no pescoço do gato, tá? Então, eu vou colar com a cola pano, passar um pouquinho de cola, coloco aqui. Eu já fiz um lacinho, a mesma fita, fiz um lacinho, um pinguinho de cola
e aqui na lateral, como se ele tivesse no fim do pescoço. Aí eu vou pegar alguns botões, tá? Botões coloridos, e vou utilizar linhas, tá? Linha para bordar em cores contrastantes. Naturalmente eu vou escolher cores que estão relacionadas aqui com os tecidos. Então eu tô usando a linha verde e rosa, botões amarelinhos e verde, tá? E vou fazer o seguinte, ó, com a linha para bordar, eu vou trabalhar com 3 fios, ela tem 6, né? Eu vou trabalhar com 3, vou colocar com uma agulha mesmo e dar uma laçadinha, só para dar um nó, para ficar um arremate. Então, se o botão é verde, eu ponho a linha rosa. Se o botão é amarelinho, eu posso colocar a linha verde ou rosa. Tá? Sempre trabalhando com uma cor diferente. Vou dar alguns nós, cortar a linha e vou colar aqui como se fossem umas florzinhas. Depois eu vou até fazer um arremate com tinta, tá? Como se fossem florzinhas mesmo. Então eu colo com a própria cola pano também. Vou inverter aqui. Deixar um amarelinho aqui. E agora eu vou preparar a tinta para tecidos, tá? Tinta para tecido preta, que é essa aqui. Eu vou utilizar esse kit, que é a bisnaguinha com a ponteira metálica, é o kit Fine Liner. Eu vou colocar a tinta aqui na bisnaga e vou usar uma ponteira de metal para fazer a aplicação dos detalhes, fazer os olhinhos, o bigodinho e o nariz do gato para fazer um traço mais fino. Então eu vou rosquear a ponteira metálica, tá? Eu vou conseguir tirar a tinta bem fininha. E o interessante aqui é que essa tinta vai ficar bem espessa, porém não é tinta relevo, então ela vai ficar mais baixinha no tecido. Vou começar aqui pelo focinho do gato. Eu transferi o desenho com carbono, tá bem fraquinho, não dá pra ver muito bem, mas eu tô conseguindo enxergar daqui, tá? Aqui o olhinho do gato. Vou virar aqui pra mim, pra eu poder enxergar na posição correta. E o bigodinho aí fica bem fácil de fazer, porque com essa ponteirinha fina, o traço sai bem fininho. Você não precisa apertar demais a bisnaga, praticamente a tinta vai saindo, tá? Então eu fiz o rostinho do gato. E agora com essa mesma tinta eu só vou puxar aqui, ó, como se fossem os cabinhos aqui das florzinhas e umas folhinhas feitas com a tinta. Uma coisa bem delicada, mas que faz toda a diferença, dá um arremate interessante aqui. Então aqui tá terminado o quadrinho. Se você quiser, você pode até utilizá-lo como porta-chaves, né? Colocar os ganchinhos aqui embaixo e aí ele vira um porta-chaves.